Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais esse sábado aqui na Casa de Deus, Escola Bíblica Vida para o Cristão. Eu sou o professor Adnan, estou muito feliz de novo com essa oportunidade de estar aqui mais esse sábado, trazendo aqui um assunto muito empolgante para nós aqui, membros da Casa de Deus. Eu espero que você esteja aí do outro lado, nos assistindo, pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? Todo esse entendimento, esse conhecimento que é necessário para a nossa vida. Muito feliz aqui, estou na companhia da professora Ellen e vamos para mais um assunto empolgante. Mas, obviamente, primeiro de tudo, vamos orar, né? Vamos orar para que o Espírito Santo abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a gente se alimente, né, desse banquete maravilhoso que o Senhor prepara para nós toda semana, para que a gente possa vir aqui no sábado e aprender mais e mais, né, se alimentar da palavra dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, muito obrigado por mais essa oportunidade. Peço a Ti, Espírito Santo, que venha, toma conta dessa aula, Senhor, abençoe a mim, abençoe a pessoa que está aí do outro lado nos assistindo, para que nosso entendimento, meu Pai, possa crescer mais e mais, meu Deus, das coisas concernentes ao Teu reino. Eu Te agradeço por essa oportunidade, eu Te agradeço por essa casa maravilhosa, Senhor, essa igreja onde o Senhor habita aqui e abençoa as pessoas. Eu peço a Ti, meu Pai, que abençoe aqui a Escola Bíblica Online, abençoe a Escola Bíblica nas classes com os professores hoje, com os alunos que estão lá, meu Pai. Abençoe o nosso final de semana de cultos, meu Deus. Que a Tua unção, que a Tua mão esteja sobre esse lugar, meu Pai, e venha encher o coração de cada um. Eu oro também para que o Senhor abençoe aquelas pessoas que infelizmente não puderam estar aqui hoje, meu Pai, aquelas pessoas que estão precisando, meu Pai, ter um reencontro contigo, que o Senhor vá com o Teu Espírito Santo, toque nelas neste momento. Eu Te agradeço e Te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, dons de ministério. Esse é o título da nossa lição de hoje. Nós continuamos estudando aqui, né, o ano do sobrenatural e Deus cada vez mais mostrando para a gente tudo aquilo que a gente precisa aprender, precisa pôr em prática para que a gente conceda, né, tenha esse dom disponível que o Senhor nos coloca e a gente trabalhe esses dons. Na semana passada nós falamos dos nove dons, né, que o Espírito Santo concede a todo aquele que se encontra com Jesus, né? Não são 9 para uma pessoa só, mas são 9 categorias de dons que a pessoa vai ser agraciada com algum deles, né? E ela precisa desenvolver isso. Então tem lá o texto de 2 Coríntios, onde está, de 1 Coríntios, 12, onde está explanado todos esses dons. E hoje a gente vai falar de mais 5 dons, mas eles são mais voltados para o ministério, para a obra de Deus, né? Para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Os dons de ministério. Eu vou pedir para os irmãos deixar aí aberto então a sua Bíblia, né? O livro é o livro de Efésios, capítulo 4, a partir ali do versículo 11. Efésios 4, versículo 11 a 16. Eu vou ler para os irmãos, vou ler de uma maneira meio pausada, para que a gente se atente aos detalhes aqui do que o apóstolo Paulo passou ali para os Efésios, né, para os irmãos lá da igreja de Efeso. Começa assim, ó. E ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para. Então, olha que interessante. Eu já vou fazer uma pequena pausa. Concedeu uns para. Então, aqui, Paulo já dá uma ênfase. São todos 100%? Não, alguns. Então, quando a gente fala em dons de ministério, quando a gente tem uma igreja na sua totalidade, lá 100%, nem todos vão ter o dom para o ministério. Eles vão ter o dom do Espírito, mas o dom do ministério Deus concede para alguns. E esses uns, eles vão descobrindo isso, eles vão trabalhando, é uma coisa natural. Então, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E olha que interessante, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
Então, lembra que a gente estudou na semana passada, que a professora Julinha passou aqui para nós, né? Nós recebemos um dom do Senhor para trabalhar esse dom com vistas também para que o reino de Deus cresça, para que mais pessoas sejam atingidas, para que mais pessoas conheçam o Evangelho. E o dom de ministério é a mesma dinâmica, podemos dizer assim. Então, as pessoas que recebem o dom ministerial, ela vai ter que usar isso é uma concessão a ela. Ela vai ter que usar isso para desempenhar o seu trabalho dentro da igreja, mas que esse trabalho seja para edificar o corpo de Cristo, né? A igreja. E aí continuamos, até que todos cheguemos à unidade da fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia do que induzem ao erro. Então, tudo isso vem nos preparar para que a gente não caia nisso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele termina, né, esses versículos, até o versículo 16, dizendo o quê? Que o nosso trabalho, né, olhando para o cabeça, que é Cristo, olhando para Cristo, né, tendo o dom, sendo guiado pelo Espírito, mas que a gente cresça e tenha ali um corpo bem ajustado, algo bem ali sincronizado, para que isso não deixe que as pessoas, não deixe que a gente também caia lá por vento de doutrina, levado por artimanha de homens, pelas astúcias daquele que induzem aos erros. Meus irmãos, infelizmente, né, aqui a gente não está para criticar nenhuma denominação, a gente não está aqui para falar mal do A ou do B, mas infelizmente o diabo trabalha muito forte nesses ventos de doutrina, nessas questões de astúcia para induzir ao erro, artimanha para que pessoas que trabalham em ministérios, em igrejas, caiam, cometam erros, não entendam a sua posição. E ali isso começa a atrapalhar o bom andamento, né? Como está aqui, como está no versículo, não fica bem ajustado o corpo. E aí quem perde é a pessoa que tem esse dom do ministério e perde também o corpo de Cristo, perde a igreja. Então, por isso que é muito importante que a gente esteja sempre olhando em sintonia, né? Nosso pastor querido, pastor Maurício, falou na sala de aula hoje lá com os professores, que a gente esteja em sintonia com o Espírito Santo, para entender, para que a gente possa entender o quão importante são esses dons ministeriais, mas também como trabalhar com eles, como fazer com que essa questão seja colocada e seja posta na igreja de uma forma que seja bênção para a pessoa e bênção para o corpo. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que é ministério na igreja? Então é uma coisa interessante, a gente está falando aqui de ministério, né, mas a gente precisa entender como funcionam esses ministérios, como funciona essa questão de ter um ministério na igreja, qual a importância disso. Então, a resposta está aqui, meu irmão. Ministérios são papéis, funções a qual o Senhor concedeu a cada pessoa escolhida. Lembra lá que começa o versículo, capítulo 4, versículo 11? E ele escolheu uns para. Então, olha só. Funções a qual o Senhor concedeu a cada pessoa escolhida dentro da igreja para que possam trabalhar no reino de Deus, com vistas para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus escolhe dentro das igrejas, dentro do corpo dele, ele escolhe alguns para ministérios específicos. Ele não é como as indústrias hoje, como o comércio, eu preciso de um profissional para gerenciar. Ele vai lá e busca no mercado
Não, Deus olha para o corpo, para a igreja ali, ó, e Ele põe, olha, esse irmão, essa irmã, esse vai ser apóstolo, esse é pastor, esse é evangelista, esse é mestre. Deus distribui esses dons visando o quê? Que essa pessoa trabalhe e essa pessoa agregue, né? Edifique o corpo de Cristo. Então, olha, ministérios são papéis, funções a qual o Senhor concedeu a cada pessoa escolhida dentro da igreja, para que possam trabalhar no reino de Deus com vistas para a edificação do corpo de Cristo. Olha que bênção, né? Vamos falar um pouquinho então dos dons ministeriais. Então a gente falou que é dons, o que é ministério, perdão, dentro da igreja, né? Na igreja, a importância disso. Agora vamos falar dos dons então. O apóstolo Paulo lá, ele coloca então, Efésios lá no capítulo 4, fala a respeito de 5 dons ministeriais. Então são eles, vai contando aí, ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 dons aqui. E nessa passagem é interessante a gente entender que algumas coisas são fundamentais para o corpo da igreja, para o bom desempenho do corpo de Cristo, para que haja o sucesso, né? O propósito seja alcançado, né? O propósito é salvação, é cuidar das pessoas, né? Então, algumas coisas a gente tem que entender e tem que ter isso bem claro em mente. Vamos lá, ó. Os 5 dons que a gente citou, então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, são funções que existem dentro da igreja, do corpo de Cristo. A gente não pode confundir. Antes de ser um pastor, tem que ser evangelista, e antes de ser apóstolo, tem que ser pastor. Isso nos remete ao entendimento da importância de cada função colocada pelo apóstolo Paulo, né? Então, todos, né, tem que haver uma sincronia perfeita. Hierarquia dentro da igreja é importante? Com certeza. Com certeza. Se nós olharmos aí para o mundo secular, para a nossa vida secular, quem trabalha, por exemplo, numa empresa, ela sabe que ali tem um presidente. Abaixo dele tem as outras funções. Eu até fiz essa pergunta, é interessante, né? Quando a gente pensa numa empresa, quem que é o mandatário? Quem é que manda ali? É o superior. E a resposta foi muito rápida de todos. É o presidente. E eu falei para ela, não é. O mandatário é o acionista, é aquele que criou a empresa, aquele que pôs o dinheiro lá, pôs os esforços dele e criou aquela empresa. O presidente foi algo que ele escolheu e colocou ali para que a empresa fosse gerenciada. Abaixo do presidente tem as outras funções, tem outros diretores, tem os gerentes, tem as chefias, e lá no fim tem lá o pessoal que é o pessoal que faz, o pessoal da mão de obra, do trabalho ali, né? O chão de fábrica que a gente fala. Mas vem muito à mente logo que o dono ali, o que manda tudo é o presidente. Não, ele também recebe ordens de um acionista, o dono ali do dinheiro que investiu naquela empresa. Assim é a igreja. A igreja também, nós temos o nosso pastor presidente, pastor Clóvis Pontes, nós temos o nosso pastor emérito, pastor Jorge, nós temos os outros pastores, aí nós temos os evangelistas, nós temos os professores, nós temos os líderes, mas o acionista, aquele que pôs o esforço para a igreja ser construída, ser levantada, é o Senhor Jesus. Ele é o principal. Então, essa hierarquia já começa ali, ó, no Senhor. Aí vem o Senhor, vem o nosso pastor presidente, vem os outros pastores, vem os evangelistas, vem as lideranças. É assim que funciona. Essa é a importância. Assim como numa empresa, a igreja também tem que ter essa estrutura. Ela tem que ser reconhecida e ela tem que ser respeitada. O nosso professor que escreveu essa aula para a gente aqui, ó, né, o nosso GPS, que a gente chama, né, ele fala assim, olha, um prédio sólido tem sempre uma boa estrutura. Uma igreja bem organizada, uma igreja forte, que está ali cumprindo o seu papel, ela tem uma grande estrutura também por detrás disso. Ela tem ali pessoas que estão trabalhando com amor, com afinco, orientadas pelo Espírito Santo, sempre de olho ali no que o Espírito está dizendo, no que o Espírito está conduzindo, e ali tem o reconhecimento também das demais lideranças, das demais pessoas, para que esse todo, para que esse corpo seja edificado. O apóstolo Paulo cita, né, nesses dons
que são funções diferentes, e todas elas igualmente importantes para o crescimento sadio da igreja. Então, o nosso pastor Clóvis, ele é muito importante para a igreja? Com certeza. Os nossos pastores Maurício, o pastor Roberto, os demais pastores, as nossas pastoras, todas essas pessoas, todos eles têm funções importantíssimas na igreja para que o corpo de Cristo seja sempre edificado. Mas é uma coisa interessante, né? A todos nós que recebemos esse dom ministerial, devemos entender que isso é uma concessão. Deus nos concedeu isso, para que a gente trabalhe, para que a gente use, e se a gente não usar adequadamente, Deus pode pegar e tirar a gente por outra pessoa no lugar. O intuito dele é que a obra avance, continue salvando, então nós temos que, primeiramente, saber que isso é importante para nós, e importante trabalhar para o Senhor para o andamento da obra dele, né? Seja usado para a edificação do corpo, que as pessoas sejam abençoadas através desses dons que nos foi dado, né? Então, você que está nos assistindo, pense nisso, reflita, ore, peça para que o Espírito mostre para você essa questão dos dons ministeriais, né? Converse com a sua liderança, converse com o seu pastor, né, com o seu evangelista, que você tem ali mais contato, para que Deus vá mostrando isso, né? Se você tem isso, o Espírito está te incomodando quanto a isso, meu irmão, não guarde, venha, procure ajuda, fale com um de nós, fale com alguém da liderança, fale com algum evangelista, com algum pastor, para que você exponha isso, né? E juntos, em oração, Deus mostre realmente, né, se você tem isso aqui guardado no seu coração. Vamos falar um pouquinho, então, sobre dons ministeriais, né? Mais um pouquinho aí desses 5 dons agora, especificamente. A nossa lição, ela fala assim, olha, para o bom andamento do culto das igrejas, Deus estabeleceu e dá dons para determinadas funções e papéis, visando ao cumprimento da sua obra, sempre com ordem. Isso é muito importante. Visando o cumprimento da obra do Senhor, né, a sua ordem, mas sempre com ordem. Não pode haver bagunça, não pode haver papel invertido, algum querer fazer algo que não é o seu dom, que não é o seu papel. Cada parte de um corpo tem a sua função, portanto, são todos iguais. Vamos pegar nós aqui, ó, seres humanos. A gente tem cabeça, tronco e membros. Isso a gente aprende na escola, né, que o ser humano é formado de cabeça, tronco e membros. Membros, braços, pernas, aí eu tenho aqui a minha mão, né, que está conectada no braço, na minha mão estão conectados os dedos, na minha perna está conectado o meu pé. Mas imagine se o meu corpo começar a não se falar, eles não se conversarem. Então, o meu membro, ele sabe para que serve a função dele. Então, eu preciso me alimentar. Então, eu sei, a minha mão sabe que eu tenho que levar o alimento até a minha boca. Esse é o básico. Tudo isso é controlado pela cabeça, pelo cérebro. Oh, muito bom. Mas e se o meu pé quiser atravessar o caminho aí? De repente ele dá uma de rebelde e fala, não, mas eu posso fazer a cabeça ser alimentada aí, a boca do professor Adnan, e ele vai tentar pegar comida e pôr na minha boca. A coisa começa a ficar bagunçada. A coisa não vai dar certo uma hora. Isso vai dar confusão. Assim é na igreja. Então, todos esses 5 dons que foram citados, do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, todos eles têm que estar conectados, orientados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para que cada um cumpra a sua função. Vamos falar um pouquinho sobre apóstolos, olha que interessante, né? Apóstolo é uma coisa que a gente viu os 12 apóstolos, né? A Bíblia fala muito, né, dos 12 apóstolos ali que o Senhor determinou, né, para que fossem, para que seguissem ele, para que ajudassem a espalhar o evangelho, né? Então ele é utilizado, esse termo é um termo grego, né? Mas a ênfase disso é naquele que enviou. Então é alguém enviado, e os apóstolos são enviados pelo Senhor. Sobre esse aspecto, né, o apóstolo representa aquele que envia. Ele é investido de autoridade. Olha que interessante, né? Então, um apóstolo, ele tem autoridade. Eu queria que os irmãos, aí, que está nas suas casas, olhassem, né, abrissem sua Bíblia aqui em 2 Coríntios,
o capítulo é o 12 e o versículo é o 12. Então, ele fala das credenciais de um apóstolo. E aí eu peço que os irmãos façam uma reflexão com aquilo que está na Bíblia, né, sobre apóstolos. Um apóstolo tem as credenciais citadas em 2 Coríntios 12, versículo 12. Pois as credenciais, isso é o apóstolo Paulo falando, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, credenciais de um apóstolo, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Os apóstolos, eles estão sempre num serviço missionário. Então, vamos voltar para o tempo bíblico. Ali o Senhor Jesus escolheu 12, né? E aí eles tinham um serviço missionário, eles estavam implementando igrejas, então eles começaram a andar e abrir igrejas. Eles tinham o exercício da autoridade e liderança sobre certo número de igrejas. Eles eram focados em ver a realidade sobrenatural do céu na terra, e eles contribuíam para o preparo das pessoas nas suas funções designadas por Deus. E aí tem um ponto interessante que a gente tem que olhar, olhando biblicamente, a questão do 13º apóstolo, que é o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, esses que foram escolhidos por Jesus, eles viram o Senhor, eles andaram com o Senhor Jesus, eles viram o Mestre fazer inúmeros milagres, eles, em nome de Jesus, fizeram milagres, né? Expulsaram demônios. Eles, em nome de Jesus, eles fizeram isso, então eles tinham essas credenciais. Eles tinham sinais, tinham prodígios, tinha poder miraculoso, obviamente, em nome do Senhor Jesus, via o poder do Senhor Jesus. E agora, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, é a mesma coisa. Ele viu Jesus a caminho de Damasco, ele implementou igrejas, ele tinha liderança, ele fez sinais e maravilhas, tinha poderes miraculosos. Então, o Senhor Jesus também estava ali com ele. Então, para a gente, né, quando a gente fala em apóstolos, a gente tem que olhar biblicamente para cá, o que está em 2 Coríntios 12, 12. Né? As credenciais de um apóstolo são aquelas pessoas que o Senhor Jesus tem um contato muito íntimo com elas. Elas têm sinais na vida delas. Elas fazem prodígios, obviamente. Prodígios e poderes miraculosos, obviamente que é em nome do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste aí, essa questão, né, do apóstolo, ele é alguém, que se encaixa dentro desse contexto que está aqui explicado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 12. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre profetas. Esse termo é forte, hein? Profeta. Então, o termo grego significa que era alguma pessoa que, movida pelo Espírito Santo de Deus, era um porta-voz, era um instrumento declarando aquilo que recebeu e por inspiração do Senhor. Se eu pegar e jogar isso aqui para a linguagem de hoje, é alguém que chegava ali, era a boca de Deus, ele falava na lata. Ele chegava e mostrava, passava uma mensagem para alguém ou para algumas pessoas daquilo que o Senhor estava querendo dizer, o recado que o Senhor estava dizendo às pessoas. Então, o que é uma profecia? Profecia é uma mensagem específica relacionada a eventos futuros com o objetivo de exortar, edificar ou consolar. Ela podia ser destinada a uma profecia, ou pode ser destinada a um indivíduo ou a um grupo, como eu citei, alcançando uma pessoa, ou alcançando uma igreja, ou alcançando uma nação. Está sempre de acordo com as palavras da Bíblia Sagrada. Então, alguns pontos que a gente tem que ir já tendo em mente sobre a questão do profeta, né? Ele vai ser uma pessoa que é boca de Deus, ele fala diretamente ali para a pessoa, ou para um grupo, ou para uma igreja, e sempre o que ele fala está de acordo com as palavras da Bíblia Sagrada. Olha que bênção aqui, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Transmite a vontade de Deus. Não vai dar tempo da gente falar aqui na aula, mas anota aí, quer ver um belo exemplo de um profeta de Deus, ali no Velho Testamento, que chegava e falava, era a boca de Deus direto ali no povo?
Pega lá o livro de Jeremias, o irmão e a irmã vai estudar que do capítulo 2 ao 25, tem profecias contra o povo de Judá e os seus líderes. Eles não estavam seguindo o que o Senhor pedia, eles estavam se distanciando de Deus, fazendo coisas que não eram agradáveis a Deus. Deus chega para Jeremias, eu quero que você vá lá e fala isso. Até no começo do livro, né, Deus capacita Jeremias, porque Jeremias fala, mas Senhor, eu sou tão jovem, e ele ficou ali meio com medo, mas Deus fala, não, pode ir, eu serei a tua boca. E aí Jeremias começa ali, falar diretamente, ser boca de Deus para o povo de Judá. Falava para líderes, falava para rei, mas falava também para o povo. E aquela profecia, né, que a gente mais estuda, né, a gente ouve ali dos 70 anos de cativeiro, o irmão e a irmã vai encontrar ali a partir do capítulo 25 ali no livro de Jeremias. Olha que interessante, né? Então, Paulo, ele fala, né, que seria muito bom que todos tivessem esse dom de profetizar, mas a gente tem que se atentar, né, porque hoje existe muita palavra profética, ok? Como a gente acabou de falar, né, Deus, o profeta, ele é boca de Deus, ele fala ali diretamente ao povo. A palavra profética também, ela é verdadeira? É, mas nem todo que fala uma palavra profética, ele é, na essência, um profeta. Deus pode ter inspirado naquele momento, durante uma pregação, mas ele, na essência, ele não é um profeta, ele não tem o dom de ser um profeta. Mas todo profeta, sim, esse tem o dom de profetizar. Então, isso tem que estar bem claro em nossas mentes, né? O profeta mesmo, ele é boca de Deus. Ele é uma pessoa que Deus fala, ele está ali preparado, ele vai, fala diretamente para 1, para 2, para 3, para 10, para 1000, mas a palavra de profecia ela pode vir por uma outra fonte, que não necessariamente seja de um profeta. Amém? Vamos falar de evangelistas, então, termo gostoso, né? Falar de evangelista, já entendemos que é aquele que está levando o evangelho. E é isso mesmo, né? A palavra evangelista do grego, ela vem do sinônimo daquele que leva as boas novas. E as boas novas, obviamente, aqui é o evangelho de salvação do Senhor Jesus, né? O evangelista ele tem algumas características, né? Então, ele é uma pessoa que ele tem compaixão por aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que não ouviram ainda, né, a palavra de salvação, né, o evangelho do Senhor Jesus. Ele tem facilidade, ele tem espontaneidade em abordar pessoas, né? Eu até lembrei de um exemplo, irmãos, a gente na classe ali, né, da nossa saudosa irmã Orlando, que tem um vídeo dela, né, que ela está ali num supermercado evangelizando um homem, uma pessoa, e ela chegava ali, nosso pastor Jorge, ele contava aqui quando ele vinha pregar, era uma delícia, né, que ele não podia ir em mercado, ele não podia pegar uma fila. Se ele pegasse uma fila, ele já intimava as pessoas. Você tem o nome no livro da vida? Você conhece Jesus? Você sabe se você pode atravessar a rua? Ele vinha com essas frases de impacto, nessas perguntas de impacto aí, para abrir a porta para ele chegar e começar a evangelizar as pessoas, né? Então, tem esse dentro, né, o ser evangelista. Uma coisa interessante, né, quando a gente olha para a nossa estrutura hierárquica aqui da casa de Deus, os nossos evangelistas, eles são apaixonados por perdidos, têm facilidade e espontaneidade em abordar pessoas e são auxiliadores dos nossos pastores, né? Então, eles têm essa função hierárquica aqui também. Então, lembra que Moisés, quando estava lá com o braço erguido, né, com o cajado erguido para o povo atravessar o Mar Vermelho, tinha quem segurasse ali os braços dele, desse sustentação? Os nossos evangelistas também, né, fazem esse papel, né? Eles são auxiliadores dos nossos pastores, né? Então, glória a Deus pelos evangelistas, né? Nós somos evangelistas também, não é o nosso dom ministerial, mas quando a gente leva a palavra para alguém, quando a gente tem paixão por salvar, né, para levar a palavra de salvação para uma pessoa, nós também estamos levando o evangelho, como está lá em Marcos, né? Esse foi uma ordem que o Senhor Jesus deixou para nós, mas olhando para uma estrutura hierárquica, aí a questão ela é um pouco mais abrangente, né? Então, glória a Deus por isso, né? E elas ficam felizes pelos frutos de salvação, né? Que é a trazer pessoas
para o Evangelho, para o reino do Senhor, né? Tudo isso inspirado, né, através da ação do Espírito Santo de Deus. Que bênção, né? Então nós falamos, só recapitulando aqui rapidinho, nós falamos de apóstolos, nós falamos de profetas, nós falamos de evangelistas, né? Então agora vamos falar um pouquinho sobre pastores. O que é o dom ministerial de pastores? O termo pastores, né, se a gente pegar biblicamente, é aquele que cuida. Ele é o gerente, ele é um presidente, vamos chamar assim, que tem o objetivo de administrar igrejas, apacentar, cuidar das ovelhas, né, exortando-as a viver conforme a palavra de Deus. Foi interessante que a gente fez lá um bate-papo lá entre professores e a gente começou a citar características dos pastores, né? Então, a professora Patrícia falou, né? O pastor também é aquele que vai lá, traz a ovelha de volta, né? Aquela ovelhinha que estava perdida, ele fica preocupado. O pastor Maurício comentou, né, que o pastor também está orando sempre quando ele não vê as ovelhas, ele está orando por elas, ele quer que essas ovelhas fiquem, né? Quando a gente olha assim na figura de um local onde tem as ovelhas, a gente tem uma entrada ali. Quem está sentado na porta? É o pastor. Ele que está ali cuidando, velando pelas ovelhas. Por quê? Porque os lobos, né, os animais, estão querendo entrar ali naquele local e pegar as ovelhas. Assim é a nossa vida espiritual. O nosso pastor está velando por nós. Os nossos pastores estão cuidando da gente, porque ele sabe que quando ele está orando, quando ele está intercedendo por nós, tem muito do inimigo trabalhando para entrar ali e tentar nos abocanhar. É uma guerra espiritual que a gente não vê, os nossos olhos não vê, mas o Senhor orienta nossos pastores para que isso aconteça, para que eles orem, para que eles intercedam, para que eles fiquem ali na porta da entrada do local onde estão as ovelhas, guardando elas desses ataques espirituais que o nosso inimigo, né, o inimigo da nossa alma, ele está todo dia, todo momento ali tentando nos abocanhar. E dentro das igrejas assim também, irmão. O inimigo nosso, o diabo, ele quer tirar pessoas dali, ele quer bagunçar isso aí. Então, mas o pastor, ele tem uma função maravilhosa nisso, né? Deus instituiu, né, pastores, né, deu dons a homens, a mulheres como pastores, para que isso realmente aconteça. E qual é a nossa posição, então, quanto a isso? Lembra que eu citei lá do corpo, cada membro tem a sua função? Olha lá o que está escrito em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 17. A nós, como ovelhas, nós devemos nos submeter a eles, aos pastores, às nossas pastoras, com toda a reverência que a palavra de Deus nos ensina. Então, olha lá Hebreus, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas. Olha só que interessante, né? Nossos pastores, nossas pastoras vão dar conta de nossas almas. Olha como é pesado também o fardo deles. Olha como é responsabilidade grande nas costas deles. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então eu tenho meus pastores que cuidam de mim, que cuidam da minha família. Se eu não obedecer a eles, se eu não for submisso a eles, se eu não me sujeitar a eles, qual é o ganho? Será que eles vão fazer isso? Eles vão interceder por mim gemendo ou com alegria, né? Então isso nós temos que ter muito em mente. Não fale mal do teu pastor, não fale mal da tua pastora, não fale mal da tua liderança. Ore por eles, irmãos. A melhor coisa que nós fazemos é orar. Se nós não entendemos, amém. Ore pela tua liderança, ore pelos teus pastores, que Deus dê sustentação a eles, porque, meus irmãos, é um fardo grande, é uma responsabilidade gigante, porque eu tenho certeza, eu sou membro da casa de Deus, e eu tenho certeza no coração que os nossos pastores e as nossas pastoras sabem do tamanho da responsabilidade que eles têm nas costas em apacentar todas essas ovelhas, apacentar a minha vida, a tua vida. Então, o que a gente tem que fazer? Sustentar eles com orações, sustentar eles com tudo que a gente possa pedir a Deus, para que Deus dê toda a força, todo o sustento a eles, né?
Eles estão sempre prontos, irmãos, e prestes a dar suporte a nós. Ó. Afasta o inimigo, intercede, dá suporte, traz a ovelha de volta, né, que nem a professora Patrícia falou, né? Tem ovelhinha que é meio rebelde, né, irmão? Tem ovelhinha que quer dar uma voltinha. O pastor vai lá com o cajado, com todo o carinho, e fala, volta aqui para o rebanho, volta aqui para a segurança do rebanho do Senhor Jesus, né? E eles sempre amam, né, as ovelhas, são propriedade, porque eles sabem disso, né? As ovelhas não são propriedade deles, as ovelhas são propriedade do pastor supremo, que é o Senhor Jesus, né? Olha só, Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, coração do Senhor, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Eu tenho certeza absoluta que esse versículo se aplica muito bem aqui na casa de Deus, né? Deus nos deu pastores e pastoras que são segundo o coração dele, que nos apacentam com ciência e com inteligência, né? Glória a Deus pela vida de todos os nossos pastores aqui e pastoras, né, da casa de Deus. E aí vamos pegar, né, agora o quinto dom ministerial que o apóstolo Paulo fala. Então falamos de, recapitulando, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, agora vamos falar de mestres. Mestres, então, tradução, professor, instrutor. Aquele que ensina, guiados pelo Espírito Santo. Olha só, isso é muito forte. Nós temos muitos bons professores aí na vida secular. Temos professores que são mestrados, doutorados, mas qual é a diferença aqui do mestre, então? Aquele que ensina, aquele que tem aptidão a ensinar, aquele que busca pelo conhecimento. Um mestre tem que buscar pelo conhecimento, o mestre tem que ler a palavra de Deus, o mestre tem que se interessar pelas coisas do reino de Deus, tem que buscar, tem que pesquisar, tem que alegrar o coração quando vê algo novo que ele não conhece. Poxa, eu não tinha visto isso, então deixa eu estudar, deixa eu ler, deixa eu me inteirar sobre isso, né? Então, qual é a diferença? Ele é guiado pelo Espírito Santo a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens, de acordo com a palavra de Deus, né? Então, tornando a revelação da palavra de Deus acessível a todas as pessoas, né? Então, esse é o mestre, na sua essência. Ele é um professor, ele é um instrutor, e ele é guiado pelo Espírito Santo a respeito de todas as coisas. Sempre aqui, ó, com base na palavra de Deus, né? A gente vê, olha só como é importante um mestre. Um apóstolo é importante para dom ministerial, sim. Um profeta é importante para dom ministerial, sim, edificação do corpo da igreja. Um evangelista, sim. Um pastor, sim. Mas um mestre também tem uma importância muito grande dele. Ele talvez não tenha as patentes, né, de um apóstolo, com certeza não tem, né, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um pastor. Mas olha só o que o Senhor Jesus colocou lá em Mateus. Então pega lá o versículo capítulo de Mateus 28, o versículo de 19 a 20. Senhor Jesus falando, ó, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os, olha só que interessante, ó, o Senhor Jesus falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, eu enfatizei aqui no versículo, ó, quem que vai ensinar? O mestre. Ele vai ensinar aquelas pessoas que já aceitaram a Jesus, que tiveram toda a orientação necessária. Este é o caminho, a verdade, essa é a vida que você vai ter. Você vai para o céu, mas você tem que tomar cuidado aqui com o inimigo da tua alma. Então, quem vai fazer este papel? É o mestre. É isso que hoje a gente está buscando, por escola bíblica. Na escola bíblica vai ter ali uma pessoa preparada. Você está assistindo hoje aqui o professor Adnan, amanhã você pode estar aqui presencial. Tem um professor preparado dentro de uma classe que está estudando, que está se esmerando para fazer o melhor, para que você guarde todas as coisas, aquilo que o Senhor Jesus ensinou, tudo aquilo que chegou até você, a palavra de Deus, a palavra de salvação. Então é importante
termos o mestre, é importante você orar pelo seu professor, é importante por você suportá-lo com orações, né, com jejuns, pelo corpo docente da escola bíblica da tua igreja, para que ele possa continuar trabalhando e a gente sendo edificado. E também, meu irmão, de você, se tem esse chamado, ponha ele para trabalhar. Aproveite esse dom que você tem, que recebeu de Deus. Se você gosta de estudar, se você gosta de ensinar, se Deus te dá capacidade, se dá inspirações, meu irmão, comece a trabalhar com isso. Fale com algum dos seus professores, venha falar com algum dos nossos pastores. A igreja do Senhor precisa isso para edificar. Precisamos de pessoas que tenham esse dom, essa aptidão, né, esse desejo, esse anseio de ensinar mais pessoas, né? É muito importante. Tem muita ovelhinha que recebe a instrução, mas ela precisa começar a fazer. Depois que elas recebem o Evangelho e aceitam Jesus como Salvador, elas precisam ser ensinadas e guardar tudo aquilo que receberam, pois assim verdadeiramente serão discípulos do Senhor. Então, depois o irmão e a irmã aí, dá uma olhadinha também no versículo de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, né? Que se permanecerdes, né, o Senhor Jesus dizendo, né, aos judeus, né, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão e minha irmã, o assunto é maravilhoso. 5 dons ministeriais, né? Então a gente falou de apóstolo, falou de profeta, falou de evangelista, falou de pastor e falou do dom ministerial e dos professores. Resumindo, meu irmão, isso, né, é um privilégio fazer parte de um ministério, mas não é fácil. Então, se o irmão, se a irmã tem esse desejo no coração, tem esse chamado, já começa a preparar em oração. Começa a orar ao Senhor, porque precisa de muito revestimento. Exige renúncia, exige sacrifício. Mas a Bíblia relata que esses homens e mulheres escolhidos, que abraçaram a causa do Senhor, foram muito abençoados com isso. Tiveram problemas, tiveram renúncias, tiveram sofrimento, mas a bênção que eles receberam foi gigantesca. Os dons e ministérios estão relacionados ao crescimento espiritual da pessoa. Dessa forma, então, ele tem que ser usado de uma maneira displicente, não pode ser usado, de uma maneira displicente e sem a unção do Espírito Santo. Pois assim, se for dessa forma, ele vai estar matando a própria pessoa e também, infelizmente, pode atingir ovelhas ao redor. Então, temos que ter isso em mente. E aqui fica, né, irmãos, para a gente encerrar, né, uma coisa interessante para cada um de nós, que a gente ore nesse sentido. Se o irmão e se a irmã têm essa chamada do Espírito Santo, se o Espírito Santo está te incomodando, se o Espírito Santo está tocando em você para um ministério, converse com a sua liderança, converse com o seu evangelista, com o seu pastor, né, com um dos pastores, um dos evangelistas, para que Deus mostre isso realmente. Se esse é o chamado, se essa é a vontade de Deus realmente, e comece a trabalhar no irmão e comece a trabalhar na irmã, para que isso seja cada dia mais e mais, né, crescendo, né. Com certeza a obra de Deus precisa de pessoas trabalhando. A obra de Deus precisa de gente trabalhando para isso, fortalecer a estrutura. E que a gente possa ter esse trabalho, né, focado, né, alinhado com aquilo que o Espírito Santo de Deus quer das nossas vidas. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Eu peço a Deus que abençoe a cada um que está aí nos assistindo, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu peço a Deus que ilumine a cada dia mais e mais os nossos caminhos e o Espírito Santo de Deus nos sustente nessa corrida, né? Nessa corrida da vida. Muito obrigado, que Deus os abençoe grandemente e que você tenha um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Glória a Deus.